esta parte serão os princípios e conceitos contabilísticos fundamentais. Se a maioria for ou tiver relativamente à vontade com a área da contabilidade, com o sistema de normalização contabilística, diria que isto será fácil de encaixar. Para quem está um bocadinho mais afastado, às vezes pode ser necessário aqui mais algum toque. Vocês vão, como estava a dizer, vão dando assim também o vosso feedback e se sentirem que há uma questão que possa estar a suscitar uma dúvida mais, vamos intervir. Mas como o nome aqui indica, nesta parte são os princípios e conceitos contabilísticos fundamentais. É quase como se fosse um nível para nivelar. Ou seja, é algo assim agora mais introdutório, para nivelar em termos de conhecimentos, tendo em conta que é um curso para preparação para o concurso da AT aqui para Inspeção e Auditoria Tributária e Aduaneira. Então, o que é que nós temos aqui hoje em termos de conteúdo? Faltou aqui também abordar esta questão que é também importante, a questão do intervalo, se costumam fazer às 8, se é às 8h30, se é mais cedo, se é mais tarde, como é que é mais confortável para vocês? Como é que costuma ser? Eu queria fazer diferente. Alguém me ajuda. É quando o professor decidir, é mais ou menos, É? temos 20 a 30 minutos quando o professor decidir. Ok, então vamos ter. Normalmente entre as 8 às 8h30, 8h30 a 9. Ok, então vamos vendo e vamos seguindo e vemos também conforme depois a energia de todos e também vamos acompanhando, mas se calhar apontamos ali para as 8 para fazer o intervalo ali de 20 minutos, 20 a 25 minutos, não é? Vamos falar. Então, em termos de conteúdo, o sistema de normação contabilística, nós falamos de SNC, não é? Depois, abordamos um bocadinho todo esse conteúdo, vamos falar um bocadinho sobre estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras. Diria que isto aqui também será já uma temática mais interessante na parte das demonstrações financeiras, porque diria que todos sabem ou têm presente o que é um balanço, o que é uma demonstração de resultados, o que é uma demonstração de fluxo de caixa, o que é uma demonstração de alteração de capital próprio. Já não sei se todos estarão à vontade com o conceito, por exemplo, do resultado integral, que é uma questão que aparece na demonstração da alteração de capital próprio. Eu não sei se todos têm presente, por exemplo, a demonstração de fluxo de caixa pode ser pelo método direto ou indireto. Questões deste género, vamos aqui abordar um bocadinho. Depois, se houver tempo, ou se não ficará para o meu colega que virá dar os próximos módulos, temos uma parte também muito importante aqui, diria eu, para esta parte que é as políticas contabilísticas, alterações estimativas contabilísticas e erros, também uma questão aqui relevante em termos de informação financeira, e depois ali meia dúzia de questões de escolha múltipla no final, para também fazer aqui um apanhado sobre estas temáticas. Aqui, em relação agora ao conceito do sistema de normação contabilística, nós vamos falar sobre o âmbito, ou seja, o que é que se aplica. Diria que isto já não é novidade, não é? Em 2010 deixamos de ter o plano oficial de contabilidade, passamos a ter o sistema de normalização contabilístico, não é? Agora, quando aparece aqui o modelo Dual Standard, no fundo são dois normativos, na prática, vamos dizer é que as empresas em Portugal, neste momento, e desde 2010, podem aplicar dois grandes normativos, e depois de cada um dos normativos, ou melhor, se calhar aqui, temos dois grandes normativos, e isso vocês têm que ter presente, e terão com certeza que é as normas nacionais, sistema de normalização contabilística, deixem-me só aqui mudar aqui, temos aqui temos aqui dois modelos normativos, ou seja, o normativo nacional, que é o sistema de normalização contabilística, e cá dentro tem vários normativos, isto também vamos abordar, vocês têm que saber que há um normativo para as entidades do setor não lucrativo, e mesmo dentro das entidades do setor não lucrativo, se, por exemplo, se tratar de uma associação, de uma coletividade, pode ter até um regime mais simples, tanto fiscal como contabilisticamente, do que o próprio normativo das entidades do setor lucrativo, e depois dentro do normativo nacional temos o normativo para as grandes entidades, que é o regime geral, para as pequenas entidades e para as microentidades, isto tudo aqui dentro do SNC, e depois temos o outro grande bloco, são as normas internacionais, ou seja, se vocês hoje em dia consultarem o relatório de contas, por exemplo, de uma empresa que está cotada na Bolsa, tem que saber qual é o normativo que ela é obrigada a aplicar, seja nas demonstrações financeiras consolidadas, seja nas individuais, e nós vamos abordar aqui um bocadinho sobre isto. Depois aqui uma questão mais normativa, isto eu vou passando mais já à frente, tem a ver com os decretos-leis, os portarias, os avisos, apesar de para o momento da avaliação que serão sujeitos, e se calhar até tem alguma relevância, mas vocês conseguem ler facilmente, se é um decreto-lei, se é portaria, se é o aviso que vem, não é nada muito especial, e depois abordamos aqui um pouco o SNC nos vários normativos, vários regimes. Certo? Há uma dúvida até aqui? Não? Sinto sempre à vontade para colocar
há uma questão. Questões relevantes que têm que ter, relevantes dentro do conceito, porque no dia a dia, se fosse para quem está a trabalhar em contabilidade ou para quem quer aprender contabilidade, diria que não tem assim grande relevância, mas é importante saber, como qualquer função ou qualquer área, que o decreto-lei que aprovou foi este do 158 de 2009, veio a alterar em 2010 para passar a entrar deixámos de ter o plano oficial de contabilidade, passamos a ter um sistema de normalização contabilística. Já agora aparece cá em cima o símbolo de Comissão de Normalização Contabilística. Isto é importante saber o que é isto. É o quê? Quem me ajuda aqui? Vamos tentar fazer aqui uma interatividade, senão isto pode tornar mais chato. Alguém me consegue aqui ajudar o que é esta comissão? Porque isto também é relevante em termos até de enquadramento depois teórico. A Comissão de Normalização Contabilística. Isto é o quê? Que organismo é este? Está aqui a aparecer em pano de fundo. Alguém consegue ajudar? Se calhar até estou sem som, parte, mas eles conseguem pôr o som, não conseguem? Conseguem, sim. Sim, professor, todos a gente. Sim, ninguém arrisca. Já agora, só dentro de que ministério que está esta Comissão de Normalização Contabilística? Alguém sabe? Qual o Ministério? Finanças, penso eu. Das Finanças, isso mesmo, ou seja, está dentro do Ministério das Finanças. Isto faz, vocês também facilmente, se quiserem, entram no site e veem toda esta informação, mas é o organismo responsável por toda a regulamentação da contabilidade em Portugal. Isto é importante saber, ou seja, a Comissão de Normalização Contabilística, no fundo, é o organismo que regula a contabilidade em Portugal. É que faz as alterações já de normas, que vem criar normas interpretativas, faz esclarecimentos. Esta comissão está dentro do Ministério das Finanças, está bem? Pronto, e foi aqui, então, que surgiu em 2009 o decreto-lei que veio alterar, que veio sendo alterado em 2015 do normativo do sistema de normação contabilística, e no fundo é que veio colocar então em Portugal a adoção do sistema de normação contabilística. Este normativo contabilístico, em tudo, àquela data, não é agora, em 2010, 2009, era quase como se fosse uma cópia, já não era bem, mas quase uma cópia das normas internacionais. Ou seja, quando passámos para normativo nacional, o SNC veio incorporar uma série de normas, a origem dessas normas não foi do nada, foi com base em normas internacionais de contabilidade, de um organismo que é o IASB, das GFRs. Pronto. Mas aqui interessa-nos é perceber o âmbito. O âmbito é sempre o enquadramento, não é? O âmbito a que é que se aplica. Então aqui diz que dentro do tecido empresarial, o SNC aplica-se, exceto às entidades do setor financeiro, que são sujeitas a uma supervisão, por exemplo, do Banco de Portugal, ou da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ou da CNVM, a pessoas singulares que exercem atividade comercial, industrial e que tenham um volume de negócios inferior a 200 mil euros, porque é o que entra aquela questão do regime simplificado, não possam aplicar normativo contabilístico e tenham um regime simplificado. E depois tem aqui um pormenor, entidades do setor não lucrativo, cujo volume de negócios não ultrapassa em nenhum dos últimos anos 150 mil euros. Entidades do setor não lucrativo, isto é o quê? Quem é que me ajuda aqui? Tentar fazer aqui alguma... Quando ouvem falar em entidade do setor não lucrativo, temos de falar do quê? Alguém me ajuda? Eu sou formador, não é? Mas é bom aqui entrar. Alguém falou nisso? Associações, fundações. Associações, coletividades, associações, coletividades, IPC. É isso mesmo. Isso mesmo. Ou seja, depois depende, mas normalmente será, depois poderá ter uma área que até pode não ser setor não lucrativo, mas normalmente será sempre também mesmo a Santa Casa. Ou seja, entidades setor lucrativo, isto quer dizer que se eu, por exemplo, lá na escola onde tenho os filhos, alguém me convidar para a associação de pais, é uma associação, se eu tiver que apresentar contas, é uma entidade de setor não lucrativo, que à partida não vai ter um volume de negócios superior a 150 mil euros, não é? Então eu tenho um normativo que sai fora aqui do SNC. Porquê? Porque é o único normativo que está numa base de caixa. Já agora, o que é isto de base de caixa? Porque normalmente, já volto a colocar a questão, a contabilidade em Portugal, as empresas, quando apresentam as suas contas, estão sempre na ótica do acréscimo, do regime do acréscimo. É aqui que entra a base de caixa. O que é isto a base de caixa? Quem me ajuda? Quando dizemos... Pagamentos e recebimentos. As contas são apresentadas, tem que ter em conta o que é que se recebeu, o que é que se pagou. Base de caixa. Só. Então há aqui uma situação que é entidades do setor lucrativo que tenham aqui um volume de negócio inferior a 150 mil euros, não aplica o SNC porque tem um regime muito simplista, muito simples, mesmo, que é para
apresentar uma base de caixa. Até tem, em vez de apresentar um balanço, tem um mapa de compromissos futuros também. Em vez de apresentar uma moção de resultados, sei lá, é um mapa que diz o pagamento e recebimentos também. É uma coisa mais simples, também podemos depois abordar. Mas isto para o âmbito SNC. Então, cabe cá tudo, exceto as entidades são reguladas pelo Banco de Portugal e os juros e a CMVM, a questão das pessoas singulares e depois também entidades de setor lucrativo que não ultrapassem então nos dois últimos anos 150 mil euros de negócios. Depois também há aqui este conceito, vocês se calhar na parte fiscal até abordar isto melhor do que eu vou abordar aqui, o conceito de volume de negócios. Isto vai aparecer várias vezes, não é? O que é isto, o volume de negócios? Mas depois já vemos mais à frente, porque teremos que abordar. Agora aqui é que aparece esta questão de o duplo normativo. E isto diria que resume, se eu estivesse do vosso lado e tivesse que estudar, era aqui que eu me guiava para perceber. Então, mas quem é que pode ou não, isto quando falamos aqui em dual standard, no fundo é dois normativos, estou sempre a falar é normativo do SNC ou das normas internacionais que nós chamamos de IFRS. Okay? Ou seja, IFRS, no fundo traduzido, é Norma Internacional de Relato Financeiro. Está bem? International Financial Report Standard, ou seja, norma internacional de relato financeiro. Se eu aplico as normas internacionais ou se aplico as normas nacionais. Como é que vocês vão ler isto? Isto é muito simples. A entidade tem títulos cotados em bolsa. Não é? No fundo, tem os seus títulos cotados em bolsa. Se sim, então o que é que tem? Nas suas contas consolidadas, obrigatoriamente vai ter que aplicar as normas internacionais. Nas demonstrações financeiras individuais, é por opção. Vou repetir, ou seja, se eu for uma entidade que tenha títulos cotados em bolsa, normalmente aqui o título cotados é cotados em bolsa, uma entidade está em bolsa, nas suas demonstrações, e a resposta é sim, este S quer dizer que é um sim. Estou a traduzir isto é óbvio para quem já dominou o quadro, quem não sabe, está visto pela primeira vez, não sabe bem aquilo, né? O S quer dizer que é um sim. Títulos cotados, sim. Então, obrigatoriamente, vai ter que aplicar as normas internacionais nas demonstrações financeiras consolidadas. E por opção, pode optar pelas normas internacionais nas contas individuais. Quer dizer o quê? As individuais têm que estar, em regra, com o SNC, mas por opção podem estar pelas normas internacionais. Isto quer dizer o quê também? Se vocês forem consultar, por exemplo, o relatório de contas da SONAI, do Grupo Consolidado, é expectável que as contas venham com o normativo internacional, porque é o que é obrigatório. Mas se vocês forem buscar lá uma entidade da SONAI, uma conta individual, ele pode vir por normativo internacional ou de normativo nacional, porque é uma opção. Está a perceber até aqui? Agora, se a entidade tem títulos cotados, não. Mas prepara demonstrações consolidadas. Ou seja, é uma empresa que não tem títulos cotados, mas prepara contas consolidadas. Se sim, nas contas consolidadas, pode aqui por opção aplicar as FRS. E se vocês forem ver isso, depois tudo é opção a não ser isto. Ou seja, em resumo, o que vocês têm que saber é quem é que em Portugal é obrigado a apresentar contas no normativo internacional das FRS. São as empresas cotadas nas suas contas consolidadas. Tudo o resto é opção. Vamos estar aqui a ver. Por exemplo, tem títulos cotados? Não. Para contas consolidadas? Não. Mas no perímetro de consolidação da entidade que relata de acordo com o IFRS? Sim. Pode ser a opção ou a opção. Tanto nas consolidadas como individuais. Agora, quando fizer a opção, é no mínimo por 3 anos. Se não aplicar normas internacionais, então aplica a GNCRF, que são obrigatórios. Está percebido? Isto é o mais simples, diria eu, é perceber esta primeira parte. Diria eu, se eu ficar por aqui, tudo o resto percebe. A única questão que é obrigatória é nas contas cotadas das entidades, nas entidades cotadas, nas contas consolidadas, eu vou ter que aplicar o normativo internacional. E hoje aqui não vou falar sobre as normas internacionais, vou abordar alguns pormenores. No fundo, aqui é os princípios e ainda os meu colega, o Pedro, talvez aborde um bocadinho mais dessa parte. Então, quando falamos em duplo normativo, tem a ver com isso. É que podemos aplicar dois conjuntos de normas. Também já agora, se para Portugal é a Comissão de Normalização Contabilística, que regula as normas, para as normas internacionais é o IFRS. O IFRS, no fundo, o IASB, que é um organismo internacional, quem estudou contabilidade, estudou isto de certeza, e até quem estudou gestão, diria, estudou isto, que é o organismo que imita as normas. E depois tem só aqui um pormenor, e pode até não ser tão relevante, mas
nós aplicamos as normas que são adotadas pela União Europeia. Ou seja, este organismo, as normas são emitidas por um organismo internacional, mas depois têm que ser endossadas por cada Estado-membro. Ou seja, não são as normas que estão lá a ser alteradas, são aprovadas, mas depois são aquelas que são endossadas. Onde é que eu posso ver isso? Se alguém tiver curiosidade e se quiser saber, o próprio site da Comissão de Normação Contabilística tem lá todo o normativo que já foi endossado pela União Europeia e que está em vigor em Portugal. Diria que isso é uma questão mais profunda, não seria se calhar para agora. Agora aqui, isto normalmente é daquelas questões também nos apontamentos que temos que ter, porque é daquilo que se pergunta sobre normativo contabilístico, então o que é que compõe o normativo contabilístico? Há um documento, mesmo quando estudou contabilidade, quando se é aluno, às vezes não se liga muito, as pessoas falam, mas não se liga muito porque é assim muito conceptual, mas até pelo nome que se chama Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, o que é que este documento há de conter? O que é que eu espero que quando for ler este documento, o que é que há tem de ter? Olhando para o título, eu costumo dizer que em contabilidade hoje em dia, as pessoas associam muito contabilidade quando estudam, que é matemática, que é números, contas, é verdade. Mas hoje em dia também é muito de interpretação, mesmo até o conteúdo das normas. E até os documentos, muitas vezes eu costumo usar este exemplo quando dou aulas aos meus alunos, olha, expliquem lá como se estivessem lá em casa a falar para alguém que não percebe nada de contabilidade sobre isto. E se eu chegar ao pé de alguém que não percebe nada de contabilidade, mas olha, tens aqui um documento para ler que se chama Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, ele se calhar já tem uma ideia do que é que o documento há de ter. O que é que me ajuda aqui? O que é que este documento há de ter? Um documento que se chama Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras. O que é que isto há de ter aqui? Em termos gerais, quem me ajuda? Ninguém. Ninguém quer As arriscar. bases, a estrutura conceptual, Não, porque não? por acaso a estrutura é por aí, mas a estrutura conceptual até é um documento autónomo, é outro Ah, então documento. está ali. Então as Mas bases. tentem ver pelo português. Bases para a apresentação de demonstrações financeiras. É O que é que está a dizer? os procedimentos? Por aí, os procedimentos, mas ser um profissional de contabilidade também fica nem mesmo os procedimentos. E pergunta assim, mas o que é isso? Para chegar às contas, fazer, não sei. Para chegar às contas, fazer, e eu vou perguntar, aquele tem lá os cálculos, como é que eu tenho que fazer? É isso? Será que é isso? Por aí, não sei. É a Sim. explicação de algumas contas, é a explicação de algumas classes ou de algumas contas. Se fosse para ir muito para a explicação de contas, se calhar até o nome podia ser outro. Vamos armando isto. Ou seja, vou avançando aqui. As bases para a apresentação de demonstrações financeiras, no fundo, vai dizer como é que as demonstrações financeiras devem ser apresentadas, mas não é com muito pormenor das contas, não diz cálculos, diz, olha, um balanço há de ser uma demonstração da posição financeira. Ao deste ano. Ok. E para tal, há de ter lá, ter separado entre corrente e não corrente. Na prática está a dizer, olha, o balanço há de ter lá uma informação financeira e essa informação financeira vai ter que estar agrupada entre corrente e não corrente, por exemplo. E é daí que vem, por exemplo, o que é o conceito de passivo corrente, ativo não corrente, passivo corrente. E depois já de dizer assim, e as demonstrações financeiras têm que ser possíveis de comparar, porque eu tenho que poder comparar. Então há de falar sobre isso. Comparar aqui, dentro da própria empresa, o ano anterior, por exemplo, ou então comparar dentro do mercado. Nós temos a comparação no tempo e no espaço. Quer dizer que no tempo é eu poder comparar as minhas contas deste ano com o ano anterior. No espaço é eu poder, se fosse uma empresa da área industrial de qualquer coisa, eu poder comparar as contas desta minha empresa com outra empresa industrial da mesma área. É comparabilidade no espaço. Então, é este documento que me dá as bases para apresentar demonstrações financeiras. O que é que as demonstrações financeiras hão de apresentar? Que depois nós normalmente até não ligamos assim muito ao documento quando estudamos ou quando temos volta disto. Porquê? Pois tudo isto está refletido nos modelos de demonstrações financeiras. Ou seja, há um documento que são os modelos de demonstrações financeiras. E é aí que isso é mesmo um layout. O balanço tem que ter esta estrutura, tal, 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 tal. Uma DR tem que ter esta estrutura, uma demonstração de resultados tem que ter esta estrutura. Isto é o modelo da demonstração financeira, que está assente nestas bases, estão a perceber? Ou seja, é este documento que vai dar, é quase como se fosse, não tem nada a ver, mas como se fosse a Constituição da República Portuguesa, diz que temos de ter não sei, isto, e aquilo, etc. E depois há um documento que está a compilar e a assentar com base naquilo. Ou seja, as bases de apresentação de demonstrações financeiras são importantes porque, no fundo, dá-me a informação de que é que as demonstrações têm que obrigatoriamente conter, devem lá representar. E depois, o que me interessa mais é o modelo de demonstração financeira, no fundo, é um layout que já tem tudo isto. Mas
Isto é um bocadinho teórico, eu não vou perder muito tempo, vamos avançando, está aqui, mas ficam com essa percepção, pelo menos, e se calhar agora com as explicações, espero eu, quando lemos novamente o título do documento já começa a fazer sentido. Olha, são as bases para a apresentação de demonstrações financeiras. É o que é que as demonstrações financeiras, na sua apresentação, quando são apresentadas, têm que ter lá na sua base, no seu conteúdo. Depois temos aqui o normativo, no fundo este decreto-lei é o que aprova o Centro Orçamentalístico. O normativo é composto por 28 normas de contabilística e de relato financeiro. Já agora, porque é que as normas de antes, até a norma internacional, só se chamavam normas contabilísticas? Entretanto, entrou esta palavra relato financeiro. Eu costumo dar o exemplo quando eu os meus alunos falo disto, quando é, por exemplo, alunos que me levantam, olha, relato só me faz lembrar, quando era pequeno, que eu ia ouvir o relato da bola. Mas isto serve também para a contabilidade. O relato é o quê? O que é que entra aqui? São 28 normas contabilísticas. E de relato financeiro, porque é que entra aqui este conceito de relato financeiro? Isto será o quê? Quem é que arrisca aqui? Sinta-se à vontade, estamos aqui para partilhar dúvidas também e conhecimento, não é? Se não se for só eu, pode ser, mas torna-se um bocadinho mais chato. Viu? Se podemos ir intervindo, isto às vezes dinamiza um bocadinho mais. Ou seja, porque é que deixou de ser só, na vossa percepção, deixa de ser só normas contabilísticas e são normas contabilísticas e de relato financeiro? O que é isto? O que é para vocês relato financeiro? Eu sempre volto a repetir o relato quando estava a ouvir no rádio a bola, não é? O relato. Leitura? Pode ser leitura, ok? É porque agora, basicamente, se tivermos, conseguimos ver a história da empresa se analisarmos os documentos. Ok, é até mais Temos, curioso. basicamente, vá lá, o relato da vida financeira da empresa. O que é que aconteceu, o que é que está por acontecer, qual é o futuro que se espera. É mais pode-se fazer. O relato, então, é divulgação. No fundo, tem que se divulgar qualquer coisa mais. Enquanto, quando era normas contabilísticas, era muito focado só em números. Só números. E então o relato financeiro foi incorporado no conceito das normas, muito por o que a Sónia estava a dizer, que era a prática para divulgar informação. Vamos expor, se uma empresa apresentar um balanço, todos aqui têm mais ou menos presente que é um balanço, e tem lá uma linha só com ativos fixos tangíveis. Já vamos depois falar um bocadinho, se alguém tiver dúvidas sobre estes conceitos, mas ativos tangíveis, tem lá 1 milhão de euros. Isto é muito pouco, eu não consigo perceber, só sei que tem lá ativos tangíveis que é 1 milhão de euros. Eu não sei se esses ativos são da entidade ou se são dados como garantia para penhoras de passivos. Não sei dentro desses ativos, sei lá, se tratam de imóveis, se afinal são viaturas, se são equipamentos, etc. Então as normas vieram incorporar o conceito muito aqui de relato, que é a divulgação financeira. O que é que eu tenho de divulgar? Também, que depois isto até saiu aqui da própria norma, e foi incorporado num documento à parte, mas é aqui que surge este conceito. Mesmo as normas internacionais chamavam-se só normas internacionais de contabilidade. E passaram-se a se chamar, por isso é que agora são FRS, normas internacionais de relato financeiro. Tem a ver com divulgação. Então, o normativo nacional é composto por 28 normas contabilísticas de relato financeiro e mais 2 normas interpretativas. Em contabilidade, mesmo que eu não perceba nada disto, não percebesse nada disto, quando vejo aqui normas interpretativas, isto está a dizer o quê? O que é que são normas interpretativas? Para alguém que até pode não perceber nada de contabilidade, nem ser da área. Quando lê um documento e diz, olha, estão ali 2 normas interpretativas. O que é que vos parece que isto são? O que é que serão normas interpretativas? Pelo nome. Desligado. A explicação? É isso? A atualização pode não ser. Não é? Porque atualização. Pronto, explicação. Então, norma interpretativa já há de ser alguma explicação. E nós já temos 2 normas interpretativas. Muita gente também não sabe que existe. Ou seja, surgiram as normas contabilísticas do lado financeiro e depois houve necessidade de criar 2 normas interpretativas. Há 2 conceitos que há dúvidas. Então, cria-se 2 normas interpretativas. Então, nós temos, faz parte do sistema de normas contabilísticas também 2 normas interpretativas. Nós depois já vamos ver onde é que vocês até podem consultar e tem tudo isso. Depois, temos aqui, dentro do conceito do SNC, uma NCRF-PE. O que é isto? NCRF-PE. Alguém... Para pequenas empresas. No fundo pequenas entidades. Ele não se chama pequenas empresas. Sim, entidades. Pequenas entidades, porque dentro das entidades podem estar empresas ou não empresas, não é? Pode ser. Mas então, existe uma norma contabilística do lado financeiro para pequenas entidades.
No fundo, em vez de termos 28 normas, temos uma norma que compila a informação de quase das 28 normas. Há uma outra que não parece. Depois temos aqui um NCME. Isto é o quê? Microentidades. É normativo contabilístico para as microentidades. Então, há de ser umas entidades que já não são as grandes, vamos dizer assim, já não são as pequenas, são as micros, mais pequeninas, que representam em Portugal 99%. 99%. Das empresas. Isso também é interessante, mas isto aqui é uma parte, não é para nós, não sei se costumam consultar, mas o Banco de Portugal é que tem essa informação agora toda muito interativa, muito engraçada, vocês chegam lá e podem escolher por setor, por CAI, etc., a dimensão das empresas, e está tudo interativo, tipo em Power BI, vocês veem tudo a acontecer e conseguem perceber onde é que estão as empresas, que tipo de empresas, e vão ver que 99% são microentidades. E depois temos esta norma contabilística do lado financeiro para as entidades do setor não lucrativo. Foi o que falámos ali há pouco. Pois dentro do que compõe o sistema de normação contabilística, ainda temos aqui um código de contas. O que é isto, o código de contas? Quem é que me ajuda aqui? O código de contas. Isto há de ser, então, Como dizia, é o código de contas, onde mete a estrutura organizacional, o lançamento está dividido por... está muito relacionado aqui com lançamentos, mas o código de contas é mais do que só as contas. Eu já vou mostrar até através do site, porque depois tem ali, são 3 documentos. Dentro deste bloco código de contas, estão cá dentro 3 documentos. O próprio código de contas, mas depois também tem notas de enquadramento, tem mais outro documento, vamos ver. E depois tem aqui um documento que se chama Modelos de Demonstrações Financeiras. Como o nome indica, isto há de ser o quê? Demonstrações financeiras, balanços, DR... É o layout, ou seja, é um documento que o SNC emitiu, onde tem aqui que o balanço, qual é a estrutura do balanço? Tem que ter no mínimo esta. Qual é a estrutura de uma demonstração de resultados? Tem que ser no mínimo isto. E assim sucessivamente. E depois tem um documento autónomo, mas também pertence aqui ao SNC, que se chama Estrutura Conceitual. Eu posso não estar nada à vontade com a área da contabilidade, nem preciso, mas quando eu vejo um documento que se chama Estrutura Conceitual, o que é que vocês pensam? O que é que este documento há de ter? Que se chama Estrutura Conceitual. Em inglês é o framework, não é? Aqui é o que é que entendem disto? Quando olham para isto, estrutura conceitual, o que é que será isto? Está a ter todas as definições. É por aí, os conceitos. Os conceitos, os princípios. E os princípios. Eu estou a E os começar princípios. é isso mesmo, estou a começar a querer perceber contabilidade. Eu, se calhar, em boa verdade, hoje em dia, nós já temos Este é um documento importantíssimo, não é? É um documento importantíssimo. Nós olhamos para aqui e temos um conceito. Eu não sei o que é um ativo. Acho que conceitual a dar a definição de ativo. Mas depois eu também vou dar aqui um documentozinho que podem consultar no SNC, que é o glossário, também tem aqui uma série de conceitos, um apanhado, pode ser. Mas aqui este conceitual, no fundo, dá-nos conceitos. Eu não sei o que é a mensuração em contabilidade. Tu lê, temos que mensurar. Eu não sei o conceito. Acho que o conceitual há de dar o conceito que é mensuração. Eu não sei o que é o reconhecimento. Acho que o conceitual há de ter lá esses conceitos. No fundo, é um documento importante, no fundo, tem os conceitos. Se eu quiser começar por estudar a contabilidade, devia começar por ler este conceitual. Está bem? Se temos de apanhar o que é que compõe o SNC, este decreto-lei, lá no ponto 1.3, o que vem dizer é o que é que compõe. Eu diria que depois temos aqui também uma série de informação que não considero assim relevante, mas é no fundo como é que isto surge, por onde é que vem. Este conceitual vem por via de aviso, a base de apresentação de demonstrações financeiras é um ponto anexo, NCRF são avisos, tudo avisos, o código de contas e os modelos de demonstrações são portarias. Isto é relevante, diria que não é assim tão relevante para nós. Mas vou-vos só aqui mostrar, assim rapidamente, só aqui, interromper o compartilhamento para fazer só aqui uma coisa que é seguir. Aqui para mostrar onde vocês podem também consultar isto. Ajudar. Podem consultar também a informação desta área. Okay? Agora vou clicar novamente. Se vocês digitarem aí no vosso computador, se vocês forem aí e colocarem o site da Comissão de Normação Contabilística, e diria que aqui vocês têm isto, o site é assim um bocadinho, parece meio arcaico, que é verdade, mas tem aqui o site, tem aqui, e depois o que é que acontece? Temos aqui uma área dedicada ao setor empresarial, que é o que nós vamos ver, onde supostamente está cá tudo o que eu estou a falar.
E depois temos uma área dedicada ao setor público, tem tudo o que é normativo para a administração pública. Tem cá tudo. O que é que eu gostaria que vocês vissem dentro daqui do... E isto, às vezes, até porque... até por pesquisas. Preciso de uma coisa qualquer sobre normativos, escrevo no Google. Por norma, o Google vai por pesquisa, e erradamente ele vai remeter sempre a normativo antigo, que era até 2000, que foi antes de 2016. Que é aqui normativo aplicável aos períodos que se iniciam a partir de 2016, é o que me interessa. Este é até 2016. E faz diferença, porque as normas sofreram alterações. Então, eu quero vos dizer isso. Vocês chegarem aqui, entram aqui onde diz Sistema Nacional Contabilístico. Normalmente isto está aqui tudo, mas o que é mais fácil, até para depois organizar documentos, se quiserem para consultar, para imprimir, etc., vão aqui abaixo, onde tem instrumentos, conteúdo. Isto é quase como, hoje em dia, se vocês quiserem consultar a legislação da autoridade tributária, código de IVA, de IRC, etc., acho eu que já muitos poucos recorrem ao livro em papel. Vamos ao site do Portal das Finanças e acedemos à legislação que está atualizada ali toda no momento. E que é a mesma coisa, se quiser consultar normas contabilísticas ou alguma informação, eu vou diretamente à fonte, que é o site da Comissão. Então, eu chego aqui a instrumentos contabilísticos e quando clico aqui em instrumentos contabilísticos já está tudo organizado. Então, quer a gestão conceptual, ela está aqui. Se eu clicar, ele vai-me abrir a gestão conceptual. Quer o documento base para a apresentação de demonstrações financeiras, vai-me abrir. Se quiser o modelo de demonstrações financeiras, tenho aqui o regime geral, demonstrações financeiras e o próprio anexo, que já vamos ver que é também uma demonstração financeira, pequenas entidades, microentidades, entidades de setor lucrativo. Está cá tudo estratificado, porque os documentos originais são muito extensos, tem cá tudo, e aqui está tudo separado. Quero consultar o código de contas, como veem aqui, tem código de contas, tem o quadro síntese, tem o próprio código de contas e tem as notas de enquadramento, ou seja, aquilo que eu estava a dizer, o código de contas, é mais do que só o código de contas que aparece ali. É o quadro síntese, os códigos e as notas de enquadramento. Já vou até abrir para depois só vermos para armarmos isto. Depois tem as normas todas, e vocês vão dá-las aqui quase todas neste curso. Tem aqui as normas todas e eu posso abrir uma a uma, se quiser. Tenho cá as normas das pequenas entidades, das microentidades, das entidades de setor lucrativo, e depois tenho as normas interpretativas, que são duas, uma sobre consolidação, que fala sobre entidades de finalidades especiais, e tenho uma segunda norma interpretativa que fala sobre o uso de técnicas de valor presente para mensurar o valor de uso. Isto é agora muito complexo para falarmos aqui hoje, se calhar no final deste molde já podemos voltar a falar. E depois tem aqui um documento interessante que é o glossário SNC, que é um documento, diria que podemos consultar e que nos ajuda em diversos momentos porque tem cá informação. Vamos começar por aqui. Ou seja, se vocês puderem ter documentos, consultem. Por exemplo, possa ser normativo do SNC, o glossário é um deles. Ao entrar aqui, eu vou abrir. Baixaste bem. Lento. Talvez venha a abrir. Ok. O que é que vocês podem ver aqui? Vou expor aqui assim. Pois porque eu não sei o que é que são. O que é uma amortização? Eu não estudei contabilidade, eu já estudei há muito tempo, já me lembro destes conceitos. Eu não sei o que é amortização. Isto está por ordem alfabética. Vocês conseguem ver ou está muito pequenino? Conseguem ver? Sim. Sim. Eu chego aqui e consigo ver neste documento, isto é um documento importante, que é amortização. Qual é a definição? E diz, amortização é o quê? É a imputação sistemática da quantia apreciável de um ativo intangível durante a sua vida útil. Ou seja, a amortização está direcionada para ativos intangíveis. Se vocês também falarem de depreciação ou amortização, toda a gente se entende e sabe o que é que estamos a falar. Mas, tecnicamente, a amortização é direcionada para intangíveis, depreciação para tangíveis. E ele diz-me a definição, e mais do que isso, diz-me qual é a norma onde isto está, esta definição, e qual é o parágrafo. Então eu chego aqui e vejo amortização, imputação sistemática da quantia apreciada do ativo, está na norma 6 e é o parágrafo 8 desta norma. E eu então depois posso ir consultar a norma. Por exemplo, eu não sei o que é o conceito de ativo. Não sei o que é um ativo. Chego aqui e diz que ativo é o recurso
Pois nós hoje, se calhar, vamos falar sobre isto, mas não interessa muito o pormenor, mas se calhar quem estudou a contabilidade há uns anos, ou quando eu quero explicar a alguém que não seja alguém muito necessário, precise muito de perceber os termos técnicos, diz, olha, o ativo é o quê? Olha, são os bens e direitos. Eu percebo, olha, bens é o quê? São os bens que a entidade tem, direitos é o que tem a receber, por exemplo, tem a receber de um cliente, etc. Ele percebe. Mas, tecnicamente, um ativo é um recurso controlado por uma entidade, como resultado de acontecimentos passados, e do qual se espera que fluam para a entidade noticionar nos futuros. O que é que ele vai dizer? Está na norma, deixa eu ver cá acima, na norma 6, não é? É o parágrafo 8, e também está na estrutura conceptual, que é um conceito em termos gerais, é o parágrafo 49A. Pronto, só vos queria mostrar isto, ou seja, o glossário, sempre que houver aqui muito termo, alguns termos que vocês possam não saber, por exemplo, não sei o que é o ativo fixo intangível, ou não sei o conceito de coisa, se não quiser, não sei o que é o capital, o conceito de capital próprio, ou o conceito de caixa, tem aqui todas as definições de onde é que isto está, certo? Então, diria que é uma boa dica para ficarem. E depois, já agora, que estamos aqui a ver estes pormenores, se eu entrar aqui novamente em instrumentos contabilísticos, se eu for ao código de contas, então vamos já agora ver o que é que são estes 3 pontos, porque apesar de vocês expectar, vocês tenham que saber aqui lançamentos contabilísticos, os conceitos é que são relevantes, não é? Aqui para o objetivo da vossa formação, mas a contabilidade assenta depois em contas. Se eu chegar aqui ao quadro de síntese das contas, é aquilo que nós começamos por ensinar ou por aprender enquanto alunos estudarem contabilidade, os quadros de síntese de contas, porque no fundo tem aquilo que nós chamamos as contas do razão. No fundo são as contas com 2 dígitos. Isto interessa porquê? Porque não vamos entrar aqui em muitos pormenores, mas eu tenho que saber, por exemplo, que as contas a receber e a pagar são contas da classe 2. Agora não interessa o pormenor das contas. Se alguns trabalharem na área financeira, já têm algum contato com isso. Quem não tiver, não se preocupe com isso. Mas contas a receber e pagar são contas da classe 2. Sempre que eu tiver uma operação que implica ou receber ou pagar, eu vou ter que implementar uma conta da classe 2. Então eu tenho aqui um quadro de síntese de tudo o que são as contas da classe 2. 21 clientes, fornecedores, etc. Classe 1, meios financeiros líquidos, sei lá. Classe 5 é o capital, reservas de resultados transitados. A classe 6 é gás. E aqui tem as contas pelas suas classes. No fundo, é o quadro de síntese das contas. Depois tenho também, voltando aqui novamente, é o código de contas. Já agora aqui vão-me ajudar. O código de contas, quando estava aqui em aulas de contabilidade, nos testes, etc., levava, era uma folhazinha normalmente cor-de-rosa, que tinha as contas, mas o código de contas agora é um bocadinho diferente. Diferente porquê? Olhando para aqui, mas pouco até podem nunca ter tido contato com isto, mas olhando para aqui, se isto suplemento chama-se código de contas, se aqui está a coluna que diz base, se aqui diz ajustamento para SNL e se diz ajustamento para ME, na prática, o que é que estas duas colunas estão aqui a fazer? Ajudem-me lá. Isto, a estrutura é esta, a base. Depois tem aqui ajustamento para SNL, ajustamento do código para MEs, e depois ainda tem aqui uns traçozinhos. O que é que entendem daqui? Para subir neste momento, o que é que me ajuda? Se calhar vou aqui pegar um exemplo. Por exemplo, este. Clientes. Diz que a base, a conta 21 chama-se clientes. E aqui isto quer dizer o quê? Se é ajustamento ao código de contas para entidade de setor lucrativo. Quer dizer que, se eu for uma entidade de setor lucrativo, a mesma conta 21 não se chama só clientes, tem que ser ajustada para se chamar clientes e utentes. Oh. Sim, Sónia. Não há dúvidas? Depois, mas e para as microentidades? Não há alteração nenhuma. Chama-se na mesma clientes. Mas, por exemplo, a conta 21, isto é muito pormenor aqui de contas, não é isso? Não é o pormenor da conta que me interessa aqui. Mas a conta 21, clientes CCIs, quer dizer conta corrente, para entidades de setor lucrativo, a conta chama-se clientes gerais, mas, por exemplo, a conta corrente, desculpem, clientes de conta corrente, aqui chama-se clientes e utentes de conta corrente, e nas microentidades não altera nada, chama-se o mesmo que aqui. Mas se eu entrar aqui nesta conta, que se chama clientes gerais, é uma conta já com 4 dígitos, para o SNL, mantém-se o mesmo nome, clientes gerais, mas aqui tem tracejado, isto quer dizer o quê? Nas microentidades.
Está aqui tracejado. Alguém consegue arriscar? Não sabe. Se aplica? Não se existe. aplica, não existem. Porquê? Por parte do pressuposto, vocês repararem, nos clientes gerais, isto depois está desagregado por empresa-mãe, subsidiária, associada. Uma microentidade não tem empresa-mãe, não tem subsidiária, não tem associada. Então isto não se aplica. Na prática é só isto. Ou seja, a base das contas está aqui, depois as contas têm que ser ajustadas para a entidade de setor lucrativo. Por exemplo, as entidades de setor lucrativo muitas vezes têm clientes, mas também têm utentes, então tem isto. E quando elas têm que ter algum ajustamento para microentidades, também aparece aqui. Se não, é porque se aplica a mesma designação inicial. E se estiver tracejado, é porque não se aplica a conta. Não existe esta conta. Está bem? Por isso é que há algumas contas que para as microentidades não existem. Mas depois tem aqui outro pormenor. Se estávamos a ver, por exemplo, se eu chegar aqui à conta 21.8, atendimento de clientes, esta conta tem aqui um asterisco. Isto quer dizer o quê? Quem me ajuda com isto? Olha, vocês também se calhar não estou aqui a apontar para um lado, pode não ser tão relevante. Mas acho que é importante nesta base ter pelo menos uma visão geral, perdemos aqui 15 minutos, a ver a lógica, porque nós não vamos andar aqui a trabalhar com isto. Esse asterisco significa que há alguma coisa para ir ver, digamos É isso assim. mesmo, na prática Há é mais isso. alguma coisa para Há consultar. uma coisa para ir ver. Então, se nós voltarmos aqui atrás, se formos ver, dentro do conceito do Código de Contas, temos aqui um documento que se chama Notas de Enquadramento. Isto quer dizer isso mesmo. As contas que no Código de Contas tiverem um asterisco, quer dizer que tem uma informação nas notas de enquadramento, uma nota explicativa. Se eu chegar aqui, agora depois não me interessa entrar com o pormenor, estamos aqui na fase prevista inicialmente. Então, se a 21.8 tinha lá um asterisco, então agora aqui vou ver. Lento, mas vou ver aqui e chego aqui à conta 21.8 e ele diz adiantamento de clientes. E então tem uma explicação sobre a conta, não me interessa agora, mas esta conta registra as entregas feitas à entidade relativas a fornecimentos sem preço fixado a efetuar a terceiros. Pronto, isto depois tínhamos saber o que é o preço fixado, sem preço fixado, etc. Mas na prática é saber que há contas que têm notas de enquadramento. Por exemplo, a conta 23 do lado do pessoal também tinha uma nota de enquadramento. Isto depois aqui explica como é que eu faço o processamento, os passos, as fases para fazer o processamento pessoal. Ou, por exemplo, sei lá, o que é a conta de imposto sobre rendimento? É 24.1, porque eu tenho duas contas. Uma chama-se imposto sobre rendimento, dentro da conta de imposto, e outra chama-se retenção de imposto sobre rendimento. E alguém explicar. Diz, olha, a 24 imposto sobre rendimento é debitada pelos pagamentos efetuados e pelas retenções da fonte a que alguns rendimentos e entidades estiverem sujeitos. Ou seja, é dos nossos impostos. A 24.2 é retenções feitas a terceiros. Isto explica. Está bem? Não quero aqui perder tempo, mas diria que aqui, na Comissão de Análise Contabilística, quando entram logo a parte inicial aos instrumentos contabilísticos, vocês têm aqui toda a informação, tudo estratificado. E depois, já agora, só para fechar aqui o site, porque acho que é uma boa ferramenta, tal como todos já devem, digo eu, estão muito à vontade, o site da Autoridade Tributária, que acedem lá, vão consultar a informação, etc. Aqui também temos uma série de informação relevante, por exemplo, até as questões, tem aqui também questões e orientações técnicas para o setor empresarial e setor público. Por exemplo, vou só aqui abrir, não vou perder aqui tempo, mas se eu abrir aqui as questões, eu tenho aqui, por exemplo, para o setor empresarial, algumas orientações técnicas. Ou seja, uma orientação técnica sobre quem é que é obrigado a apresentar contas consolidadas. Sei lá, apuramento das categorias de entidades, como isto é feito. E depois tem mesmo perguntas. Por exemplo, e isto é perguntas frequentes, ou questões frequentes, normativa aplicável aos períodos que iniciam a partir de 2016, e depois já tem cá em baixo, até 2016. Por exemplo, tenho aqui, mas pouco que alguém tinha uma dúvida sobre qual o tratamento contabilístico inerente aos dispêndios da construção do website desenvolvido por uma entidade terceira. E eu saber isto vai-me cá dar a resposta. Tem aqui e diz quando é que foi revisto e quando é que foi respondido. Ou seja, temos aqui algumas questões que podem ser relevantes para depois, por exemplo, esclarecer algumas dúvidas, não é? Por exemplo, qual é a quantia do RED que deve ser fornecido para agências de viagem, não é? Porque a agência de viagem fatura 1.000 euros, mas ela não, o rédito dela, agora aqui o conceito depois de rédito, nós vamos aprofundar, o que ela tem de rendimento não é os 1.000, ela fica com uma comissão. Então aqui explico como é que isso é tratado. Pronto, tem aqui algumas situações, certo? Basicamente,
aqui do site da Comissão de Normalização Contabilística, diria que é isto que me interessa, entrar aqui, saber entrar, e depois tem só aqui um pormenor também, que é, se vocês entrarem aqui, também é aqui que tem uma pasta, um separador que se chama IAS/IFRS, IAS quer dizer Normas Internacionais de Contabilidade, e IFRS, Normas Internacionais de Relato Financeiro, e se eu abrir, tem cá todo o normativo internacional. Ou seja, temos o que é que está em vigor, não é? Eu chego aqui e consigo ver a versão consolidada das normas de 2023 e depois tem aqui toda a informação sobre um documento muito extenso com normas internacionais. Certo? Há uma dúvida até aqui? Não? Muita teoria, mas enquadramento aqui para esta parte. Então agora, vamos aqui novamente esta. Ok. Estava só a ver que vocês tinham aqui a responder algumas coisas no chat e não tinha. Então, isto aqui não me interessa, como disse, não me interessa muito, é só vocês, pelo menos, terem uma visão. Diria que se estivesse no vosso lugar, o que tinha que saber é que, em termos de normativo contabilístico, há coisas que vieram por via de avisos, portarias, não é decretos de lei. Isso aí é o que me interessa mais. Hierarquia das normas. Hierarquia das normas, até pelo nome, quando falamos em hierarquia, o que é que isto se diz? Não é? Como é que eu vamos... Por que ordem é que eu vou colocar isto? Isto é importante, isto aqui sim acho que é importante saber. Que é, sempre que o sistema de normalização contabilístico não responder a algo, sempre, sei lá, vamos pôr um exemplo, que agora já não é uma situação que já ficou resolvido. Mas lembram-se com certeza, ou sabem, passam por isso, vamos abastecer, vamos pôr à Repsol combustível. Temos pontos, podemos ter pontos. E depois posso converter os pontos num pequeno eletrodoméstico. Não é? Sei lá, quando tiver 10 mil pontos, posso trocar os pontos com a batedeira. Então, qual era a questão aqui? Vamos pôr, em termos da empresa que reconhece esses vamos pôr a Repsol, se fosse pensar, a Repsol, havia aqui dúvidas sobre duas coisas. Havia quem entendesse que a entidade empresarial, ao atribuir os pontos, o que a empresa estava a incorrer era num passivo no futuro. No fundo, porquê? Porque, no fundo, tinha constituído uma provisão para os prémios que vai dar no futuro. Então, a lógica era, à medida que ia atribuindo, carregando pontos no cartão, depois via, quando apresentar as contas, dizia reconhecer um passivo para os prémios que vai dar no futuro. E há outra perspectiva que é, não, isto não é nada disso. O que é, no que eu estou a faturar, eu tenho que fazer uma redução a esse rédito pelos prémios que eu vou dar no futuro. Ou seja, não tenho aquele rendimento todo, porque eu depois vou dar 10 euros ou 20 euros, que é um eletrodoméstico no futuro. Havia duas visões. Se isto fosse assim, se não tivesse claro, e vamos supor, eu vou ler as normas nacionais, não obtenho a minha resposta a esta questão. Houve uma altura que não existia resposta para isto, normativo nacional. O que é que nós temos de saber? Que é o decreto-lei que aprovou a SNC que nos clarifica isto, lá no seu ponto diz. Sempre que o SNC não responde a aspectos particulares de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impede o objetivo, não é, das transações financeiras, então, e somente para superar aquela lacuna era, mas por normativo nacional, as normas não clarificam se eu devo reconhecer uma provisão ou se uma redução ao rédito. Então o que é que eu tenho que fazer? Supletivamente, e pela ordem indicada, as empresas em Portugal têm que fazer. Tem que ver se as normas internacionais de contabilidade, ao abrir do regulamento tal, está aqui, têm lá a resposta para isso. Se as normas interpretativas, se forem ver aqui, as normas internacionais do lado financeiro emitidas e as respectivas interpretações, se me dão resposta a isto. Ou seja, quer dizer o quê? Eu sou uma empresa obrigada a adotar normativo nacional, mas se o normativo nacional não responder à minha dúvida, se não estiver lá nas normas, então supletivamente é permitido que eu vá às normas internacionais, só para responder àquela questão. E, efetivamente, para este caso concreto, existia uma norma interpretativa que falava sobre isto e que dava então aqui a questão de qual o tratamento a dar aos pontos, e depois só para adiantar, o esclarecimento é redução ao rédito. Ou seja, já não era reconhecer as provisões, para o futuro é uma redução ao rédito. E hoje em dia, isso já está claro. Se vocês forem consultar, por exemplo, o relatório de contas de uma TAP, a TAP, como dá milhas, e depois pode-se converter milhas em viagens,
tem lá claramente a dizer que faz o reconhecimento que é uma redução ao rédito, mas a TAP, se for nas contas consolidadas, vai aplicar a norma internacional, se for nacional, aplicou a norma internacional, mas socorreu-se de algo lá para trás. Certo? Ou seja, eu diria que temos de ter presente é, mesmo quem aplica ao normativo nacional, em algum momento pode ter que recorrer, se o normativo nacional não der resposta, ao normativo internacional. Por exemplo, vamos isso falar aqui hoje, não sei se isto diz alguma coisa, mas nós vamos aqui abordar demonstrações financeiras e vamos ter que calcular o resultado por ação, o resultado básico por ação. Nós não temos nenhuma norma nacional que me explique como é que eu calculo o resultado por ação básico. Mas há uma norma internacional, que é a 33, que explica. Nós vamos fazer aqui o caso prático hoje, supostamente com isso. Então eu tive que ir recorrer, porque se calhar estou aqui a adiantar, mas a demonstração de resultados, se for nas contas consolidadas, tem cá em baixo depois uma linha que diz para apresentar o resultado por ação básica. Mas depois, numa norma nacional, me diz como é que se calcula o resultado por ação básica. Mas eu tenho uma norma internacional, que é a 33, que me dá essa explicação. Eu vou aplicar a norma 33. Está bem? Está claro aqui? Há uma dúvida? Vocês não estão a intervir, não estão a falar muito. Também não fiz assim grandes questões, mas se houver uma questão, vão levantando e vão falando, estejam à vontade. Pronto, depois aqui, isto é decorar, mas vocês podem consultar, digo eu, nas provas que vão fazer, mas isto está tudo na legislação e tem aqui qual é o artigo. Isto vocês podem, se fosse eu que estivesse a preparar o documento para consultar, eu próprio tomava lá as notas, não é? Com um marcador, uma coisa qualquer, que é no decreto-lei, foi alterado, o artigo 9 é que diz o que é que são microentidades. E o que é que são microentidades? Diz aqui, são consideradas microentidades, entidades, ou seja, empresas, que não ultrapassam 2 dos 3 limites à data do balanço. Total de balanço, 350 mil, volume de negócios líquidos e número médio de empregados. O número médio de empregados acho que é fácil. E os outros também são fáceis, mas se eu perguntar, se alguém não tiver muita vontade aqui com a área financeira, pode não ter presente o que é isto total de balanço. Quando eu digo total de balanço 350 mil, estou a falar do quê? O que é o total de balanço? Quem me ajuda? Quando dizemos aqui uma microentidade, é uma entidade que, não percebi? O capital próprio? Podia ser. Podia ser, mas não é. O capital próprio é outro conceito, mas podia ser. Né? Mas é por aí. Total de balanço, se não é o capital próprio, há de ser o quê? Ou é o Pode ser o total capital do próprio mais o passivo. ou vai ser o capital próprio mais o passivo. Das três, uma, não é? Pronto, ou é o total do ativo, ou é capital próprio mais passivo. Já agora, só para aqui situar, não é que seja o grande objetivo hoje, mas se eu desenhar aqui ao lado, aqui como se fosse um balanço, vou fazer aqui uma coisinha só para recordar isto, porque isto aqui era um balanço. O balanço, nós quando ensinamos em contabilidade, ensinamos uma coisa assim deste género. Está equilibrado. Normalmente, temos aqui deste lado o ativo. Depois, o balanço agora até tem uma estrutura, pode ser, normalmente ser passiva. E depois tem aqui passivo. E o que diz, tem que saber, mas normalmente, se tem presente é que isto está equilibrado, quer dizer que o ativo é igual ao quê? Isto é como se fosse um quadrado, não é? O ativo é igual ao capital próprio mais passivo. Isto é o que nós chamamos de equação fundamental da contabilidade. Então, quando nós falamos em total de balanço, nós estamos a dizer ou o total de ativo ou o somatório de capital próprio mais passivo. Pronto. Isto é que é o total de balanço. É o mais fácil, é total de ativo. Isso, eu sempre tinha dito total de ativo. Texto, tá? Então, o que estamos a dizer é, são consideradas microentidades as empresas que não ultrapassam 2 dos 3 limites. O total do seu ativo, 350 mil, e volume de negócios. O que é que será aqui o conceito de volume de negócios? Isto é mais complicado, mas de uma forma simples será os rendimentos que resultam do quê? Da atividade da empresa. Eu posso ter rendimentos que não são da minha atividade. Ou seja, depois se eu colocasse isto em conta, muitas vezes... mas depois vocês em fiscalidade até abordam isto com mais pormenor, porque o conceito fiscal para volume de negócios. Mas, normalmente temos aqui a falar de vendas, prestações de serviços. Isto é o volume de negócios. Então, se eu tiver outros ganhos, outra coisa qualquer,
e por norma não entra para o volume de negócio líquido. É um rendimento que não é volume de negócio, certo? Então, isto é o conceito de microentidade. O que é que temos aqui? As microentidades, então, devem de aplicar a norma das microentidades. Contudo, podem optar pelo normativo geral ou das pequenas entidades. Isto é uma opção. Onde é que as entidades fazem a opção? Alguém tem presente? Aqui, na declaração de rendimentos, quando entregam o modelo 22, não é? Estou a entregar o modelo 22, tem lá, por acaso agora estou a dizer, e aqui diz na declaração de rendimentos, e eu acho que até é na IES. Mas pronto. O IES, o modelo 22, temos lá agora uma alteração, não sei. Mas vá. Há de ser, é parte, quando se submete informação fiscal, temos lá, por contabilisticamente, eu opto pelo normativo sei que posso adotar e trabalho sobre ele. Na prática também, se forem alguém aqui mesmo na área da contabilidade, o que faz é, quando tem essa opção, sabe que está enquadrado, o próprio software vai lá buscar também o plano de contas. Então, microentidades, diria que temos presente o conceito, se não tivermos, também não é relevante, o que nós vamos fazer é, chegamos ali ao artigo 9º, anotamos lá e sabemos que está lá disponível essa informação, certo? Depois, pequenas entidades, tudo igual, só que mudam os valores. Ou seja, pequenas entidades, 4 milhões, balanço, total volume de negócios, 8 milhões, número médio de trabalhadores, 50. Aqui tem um pormenor, muitas vezes então, isto acontecia muito sair nos exames para a ordem também dos certificados, porque isto é mesmo uma rasteira, mas é como a norma está escrita, podem adotar a norma contabilista de lado financeiro para pequenas entidades. Podem adotar, é uma opção. Ou seja, eu até sou uma pequena entidade, mas eu tenho que optar pelas pequenas entidades, porque por defeito eu vou aqui no regime geral. É uma opção. Às vezes era aquelas questões de escolha múltipla, saía que era por causa disto, porque as pequenas entidades, por regra, caem no regime geral. E depois eles têm a possibilidade de adotar as microentidades. Isto é a legislação. Se for às microentidades está diferente. Devem aplicar as microentidades. E depois é que podem optar pelas normas gerais. É diferente. Certo? Gostava que ficassem com essa nota. Não faço ideia que questões é que sairão, mas às vezes, se fossem seguindo na lógica da OCC, isto às vezes acontecia esta rasteira aqui. Depois, vou só aqui apagar isto. Médias entidades já têm aqui valores muito superiores, também não precisam de saber, mas está lá cá no decreto, não é? 20 milhões, 40 milhões, 250. Depois, grandes entidades, que ultrapassam os limites, e depois já aquele conceito de entidades de interesse público. Isto é, em termos de informação, está no decreto-lei. Depois, o que é que são também entidades de setor lucrativo? Já aqui há pouco falámos sobre isso. Tem algumas características, isto diria que é mais ou menos consensual para todos, porque isto aparece também na parte fiscal, é mais ou menos igual. São aquelas que perseguem um título principal de atividades sem fins lucrativos. Claro que podem ter aqui uma parte para fins lucrativos, sei lá, vamos supor que até sou a coletividade, mas exploro o bar, não é? Eu também posso abrir uma parte residual da minha atividade, que é a atividade comercial. Não podem distribuir resultados ganhos aos membros, não é? Órgãos de gestão não podem ter. Não têm títulos de propriedade transacionáveis e são independentes do governo. E estas, sim, devem aplicar o SNC no cumprimento das atividades lucrativas. Contudo, se quiserem, podem optar pela aplicação das normas do regime geral ou até pelas IFRS. Mas, pô, existem entidades com uma grande dimensão, podem optar. Dá. Certo? Há uma dúvida até aqui? Não? Então, vamos avançar. Modelos de demonstrações financeiras. Diria que isto também é aqui um bom resumo para Professora, ficar. Sim, sim. boa noite, peço desculpa. Sim, sim. Eu não ouvi muito bem, não percebi. Pode voltar a repetir aquela parte das opções? Se for uma microentidade, ela deve. Pode Se for voltar uma a repetir. microentidade, ela deve aplicar o normativo contabilista das microentidades. Mas depois pode optar pelo regime geral ou pelas pequenas entidades. Ou seja, ela tem a opção de ir para o regime geral ou para as pequenas entidades. Mas se for uma pequena entidade, ela, por regra, está no regime geral e depois é que pode optar pelo normativo das pequenas entidades. Ou seja, aqui é um bocadinho confuso, porque se eu sou uma pequena entidade, eu diria que o normal é estar logo enquadrado nas pequenas entidades.
e ela não está enquadrada, uma pequena entidade não fica logo enquadrada nas pequenas entidades, fica no regime geral, pois tem que optar, se quiser, ficar nas pequenas entidades. Está percebido, Daniel? Ok, obrigada. É? Esclarei mais, não diga que eu esclareço. Não, está esclarecido, obrigada. Depois, temos aqui então os modelos de demonstrações financeiras, e esta parte é importante, porque na prática vem dizer ok, há diversos normativos e vocês têm aqui uma compilação do que cada normativo implica depois em termos de demonstrações financeiras. E depois podemos ter dúvidas sobre o que é da demonstração financeira, mas depois vamos aqui aprofundando ao longo destas sessões também. Ou seja, se eu for uma microentidade, eu tenho que apresentar um balanço do modelo de microentidade, um balanço muito simplificado. A demonstração de resultados, também, por natureza, também é um modelo mais reduzido. E depois, todo dispensado do anexo, já agora aqui anexo, isto não é um apêndice, o anexo é uma demonstração financeira, são as notas. Está bem? O anexo aqui, em contabilidade, quando falamos de anexo, falamos nas notas que vêm explicar as demonstrações financeiras, ou seja, é a parte essencial, é aquela parte de relato. Se vocês forem consultar, mas por relatório e contas do Benfica, ou do Porto ou do Sporting, querem saber o que é que eles têm lá de ativos intangíveis, se vocês forem só ao balanço, só vê lá uma linha, não sei quantos milhões de ativos intangíveis, mas não sabem quem é, nada daquilo. Tem que ir ao anexo, que é uma demonstração financeira, e diz, olha, dentro dos ativos intangíveis temos cá, sei lá, o Joker Escobar, não sei quanto, ou o Di Maria, não sei o quê, então há esta informação. Então, o anexo não é um apêndice, é mesmo uma demonstração financeira descritiva, é o que faz o relato financeiro. O que estou aqui a dizer é, as microentidades estão dispensadas de apresentar o anexo, mas têm que apresentar uma pequena informação muito simplista. Já vamos ver isto. As pequenas entidades apresentam um balanço, modelo reduzido, não é um modelo das microentidades, é um modelo reduzido, é um modelo mais simplificado. Uma demonstração de resultados por natureza, também modelo reduzido, e um anexo, vocês vão apresentar essas notas, mas também um modelo mais reduzido. O regime geral, será, nós andamos aqui na generalidade, apresenta então um conjunto completo de demonstrações financeiras. Logo aqui, vocês veem aqui, um conjunto completo de demonstrações financeiras é composto por 5 demonstrações financeiras. Um balanço, demonstração dos resultados por natureza, alterações de capital próprio, fluxo de caixa e anexo. Se virem aqui, a demonstração dos resultados por funções é uma opção. E a demonstração de fluxo de caixa que é obrigatório apresentar em Portugal, é o método direto. Eu também posso optar pelo método indireto. Mas eu só tenho que, a obrigatória é apresentar pelo método direto, depois pagar alguém assim, não sei o que é o método direto ou indireto, não é relevante para agora, diz isto é uma oportunidade, não é para aqui. As entidades do setor não lucrativo apresentam em tudo algo muito semelhante ao regime geral, só que depois está adaptado. Por exemplo, o capital próprio, se calhar não se chama capital próprio, não é? Se calhar onde tem clientes, aqui chama-se clientes e utentes, tem aqui algumas nuances sobre isso. Certo? Tem aqui alguma dúvida? Não? Então, temos aqui, isto diria que é importante depois terem presente, porque convém sempre saber quais são os conjuntos, um conjunto que é um conjunto completo de demonstrações financeiras, e temos aqui o conjunto completo, então é esta aqui. Professor, neste quadro, o que é que não vem a AT? Não venha? Da administração pública. Pronto, porque aquilo que nós temos aqui a abordar é só o normativo contabilístico aplicado ao setor empresarial. Em nenhum momento nós vamos aqui abordar a administração pública. Está bem? É outra, porque isso é outro mundo. A administração pública depois é outro mundo aqui também. Que na parte aqui, nesta parte, até não é assim tão muito diferente, mas depois é outra. Pronto. Aqui no fundo é o resumo do que eu estava aqui a dizer. Diferença de normativos. Há modelos mais simplificados, para entidades mais simplificados, algumas estão dispensadas, etc. Diria que aqui não é muito relevante. Saber só que então as pequenas entidades e microentidades, mas vocês vêm por aqui, as pequenas entidades e micro, estão dispensadas, é o que está aqui, da demonstração de fluxo de caixa e a demonstração da alteração de capital próprio. Também só em termos gerais, e nós vamos ver isto, demonstração de fluxo de caixa é aquela demonstração que diz o que é que entrou e saiu de dinheiro na empresa, fluxo de caixa é entradas e saídas de dinheiro. A demonstração de alterações no capital próprio diz como é que o capital próprio da empresa sofreu alterações. Foi por quê? Foi pelos resultados, foi por reservas, foi outra coisa qualquer. E nós temos de saber olhar para isso. Depois temos aqui
Dentro agora, aqui era em conceitos assim muito gerais, agora entramos aqui na parte que é própria estudo conceptual, aquele documento autónomo, vamos ler, vamos ir buscar alguma informação e ver, por exemplo, está na própria estrutura conceptual, qual é o grande objetivo, não é, das demonstrações financeiras de acordo com a estrutura conceptual. O que é o grande objetivo? Nós vamos ver aqui. Diz que é proporcionar informação acerca da posição financeira, e se vocês repararem, está aqui assinalado, depois está logo aqui, é o balanço que me dá a posição financeira, do desempenho é a demonstração de resultados, é a parte económica, e a alteração da posição financeira, que também vem por via da demonstração de ações capitais próprias e até da própria demonstração fiscais. Mas voltando aqui ao conceito conceptual, diz cá dentro que o objetivo das demonstrações financeiras, ou seja, quando vocês vão ouvir ou ver na televisão ou vão assistir uma Assembleia Geral de uma empresa em que vai apresentar demonstrações financeiras, o grande objetivo dessa apresentação é proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho e das alterações na posição financeira. Quando falamos em função, a posição financeira, falamos do balanço. Eu aqui, normalmente, o exemplo que dou é sempre, lembro sempre, quando veio a Troika a Portugal, não é bom lembrar isto, mas pronto, quando veio a Troika, era porque Portugal estava com um grande problema na sua estrutura financeira. Isto quer dizer o quê? Ativos e passivos. Ou seja, tinha uma estrutura de passivos muito elevada face aos ativos que detinha. Então, isto é um problema financeiro. Quando nós falamos aqui na demonstração de resultados e desempenho, falamos na situação económica, é o que consegue gerar resultados. E a alteração na posição financeira resulta também por via do desempenho que tem impacto na posição financeira. Ou seja, o que eu diria é que nós só conseguimos, isto é importante vocês dizerem, por exemplo, eu só consigo melhorar a minha situação financeira se eu conseguir melhorar o meu desempenho, que é a parte económica. Não é? Uma empresa só se conseguir gerar resultados é que depois vai conseguir equilibrar-se financeiramente, porque ao gerar esses resultados, isso vai ter impacto no seu capital próprio. Se eu voltar aqui a fazer um desenho, por aqui assim, vocês conseguem ver isto ou está muito pequenino este quadrado? Vê-se bem. Se calhar depende, não é? Se fizer aqui assim uma coisa, voltar aqui a fazer isto. Pronto. E aqui vou fazer o balanço. E aqui é uma estação de resultados. O balanço, como vimos já há pouco, tem ativos, depois tem capital próprio, passivos. A demonstração dos resultados tem o quê? O que é que aparece na demonstração dos resultados? Em termos gerais. Ajudem-me lá. São os proveitos e custos e gastos. Agora é só Gastos e por essa rendimentos. linguagem, é isso. Está tudo certo, entendemos todos, mas agora a linguagem mudou só um bocadinho. São rendimentos, que era o que nós chamávamos de proveitos, não é? Rendimentos, e os gastos. E o resultado, não é? No fundo, é a diferença entre gastos e rendimentos. Isto quer dizer o quê? Se eu, por exemplo, vamos pôr aqui, vamos pôr que havia aqui uma empresa que tinha, eu vou colocar aqui uma cor, por aqui, vamos supor que uma empresa tem um ativo de 100, tem um capital próprio de 20 e tem um passivo de 80. Se ela tiver, por exemplo, aqui rendimentos de 500 e gastos de 300, isto quer dizer que a empresa tem o quê? O resultado é de quanto? É a diferença, não é? 500 menos 300 é um resultado de 200. Isto quer dizer o quê? Como é que isto vai impactar no balanço? Ou seja, esta empresa tinha esta situação financeira assim. Tinha um capital, um ativo de 100, um capital próprio de 20 e um passivo de 80. Depois, durante o ano, gerou rendimentos de 500, teve gasto de 300, tem um resultado de 200.
como é que eu digo que é os resultados que vão melhorar a minha situação financeira? Porquê? Aumenta no capital próprio. Porque vai aqui ao capital próprio, é isso mesmo, na prática, eu vou aqui ao capital próprio. Eu vou ter aqui um capital próprio de mais 200, mas se eu aumentei aqui mais 200, isto desequilibrou-se, não é? Ou seja, ficou com mais capital próprio, também vai aumentar o quê? O meu ativo em mais 200. No ativo. O ativo. Lá foi direitos a receber, foi dinheiro, etc. For. Ou seja, é só melhorando o meu desempenho, os resultados, é que eu consigo, na prática, depois resolver a minha situação financeira. Isto é quase como se eu tivesse uma dívida a pagar ao banco, só que só se eu conseguir trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, não é? No fundo, o meu desempenho está a melhorar, e depois, com base nisso, tenho mais dinheiro, posso reduzir o meu passivo. Isso é o caso, e então melhora a minha situação financeira. Porque, e já agora entrando nos conceitos, o capital próprio, na prática, representa o quê? O que é que nós, quando olhamos para o capital próprio, esta empresa inicialmente tinha um capital próprio de 20, no final deste ano, vai ficar com um capital próprio de 220. O que é que representa o capital próprio? Nós chamamos de vez uma situação líquida. Representa o quê? Se eu tiver que explicar isto a alguém que não é da área, que é perceber isto de uma forma muito simplista. O capital próprio representa o quê? É o dinheiro que O a valor empresa patrimonial. Não é o dinheiro. É Aí o pode valor ser um erro. patrimonial. Exato. É o que Eu tem no vou- banco e que tem em caixa. É um erro. Não. Vamos pensar aí. Por pôr o dinheiro é o aquilo ativo. que a empresa, digamos assim, é aquilo que a empresa realmente vale. Mais por Porque é a aí. diferença entre aquilo que tem e o que vai ter que pagar. É Portanto, muito por será aí. mais ou menos aquilo que a empresa vale, mais ou menos, assim, em termos generalistas. No Mas é fundo, o a valor situação- patrimonial. Com lei. não É isso, é o valor patrimonial. É a Será situação sempre o líquida, é valor o valor da patrimonial, sim. empresa. É uma coisa deste género, mas não podemos é confundir com dinheiro e pode estar a ordem, que isso é outra coisa. Isso é o ato. Dentro do ativo, eu hei de ter aqui uma rúbrica que se chama caixa e pode estar a ordem por aí. Agora, São fluxos. o capital próprio representa o valor da empresa. Se a contabilidade tiver a refletir a realidade da empresa, se tivesse mesmo a refletir a realidade da empresa, eu olhando para o capital próprio vi qual é o valor da empresa. Quase como fosse isto. A empresa tem ativos de 300, deve 80, então ela tem uma situação líquida de 220. Ela, se fechasse hoje, se isto representasse a realidade, ela tinha 300, vamos supor que isto era euros, 300 euros para pagar uma dívida de 80, ela ficava no bolso com 220. Se não fosse a minha empresa, fosse o meu bolso, a minha carteira. Não é? Se eu tiver lá 300 euros e devo 80 a alguém, eu ao pagar a minha dívida, o que eu fico é com 220. É a minha situação líquida, é a minha situação patrimonial. Pronto. Isto é importante só aqui para enquadrar, porque eu só consigo melhorar a minha situação patrimonial se eu tiver impacto no desempenho. Se eu conseguir melhorar o meu desempenho. Não é? Aqui a lógica disto é, tanto que o balanço é a parte financeira, a demonstração de resultados é a parte económica. Quando nós, por exemplo, isto também serve, acho que vocês também vão abordar aqui um bocadinho isto e eu mais lá para a frente, que é, há alguns indicadores, alguns rácios são análises económico-financeiras. Mas há indicadores que são só financeiros, por exemplo, autonomia financeira, coisas deste género, e há outros indicadores que são económicos, rendibilidade das vendas. Isto é económico. Ou seja, é importante vocês terem presente que o desempenho ou a parte económica vem da demonstração de resultados, tudo que é financeiro vem do balanço. Portanto, já agora só um pormenor, se vocês forem consultar relatórios e contas de empresas cotadas nas contas consolidadas, essas empresas estão a adotar que normativo? Nacional ou GFRS? Empresas cotadas nas contas consolidadas. Foi no início que falava. FRS. FRS. Vocês não vão encontrar lá nenhuma demonstração que se chame balanço. Porque, de acordo com a IFRS, o equivalente ao nosso balanço, tudo igual, chama-se demonstração da posição financeira. E nós já não se chama balanço. E a demonstração dos resultados também já não se chama demonstração de resultados. Vocês foram consultar, sei lá, o relatório de contas de uma Sonai nas contas consolidadas. Não encontram lá uma demonstração de resultados. Encontram demonstração de resultados integrais. Integrais, já é o género. Depois já vamos falar um bocadinho sobre isso também. E o balanço é a demonstração da posição financeira. Tá? Agora está ali uma pequenita aqui, todo contente a cantar, não sei se estão a ouvir. Professor, e o chamado saldo global seria o quê? Saldo global, eu não sei o que é que. O que é que Já tinha visto isso em qualquer lado. na área financeira e contabilidade não é um termo que apareça. Saldo global. Talvez às vezes possa ser um termo que se usa
um bocadinho periférico à área financeira para designar alguma coisa, mas não tenho assim presente o conceito de saldo global. Está bem? Não é algo que seja assim muito que eu tenha ouvido sequer. Só se for das contas, não é? Bom, pode ser isso nas contas. Imagina, Das tem uma contas. conta, pode ser o saldo da conta, ou seja, as contas, mas depois é uma questão muito técnica. As contas têm valores a débito, tens valores a crédito, depois tem um saldo, que é saldo devedor ou saldo credor. Só se for por aí, mas não sei se Sim, será. pois devia ser isso, devia ser isso. Talvez seja por aí. Aí sim as contas têm saldo devedor ou saldo credor. Isso quer dizer que se tiverem mais débitos, quer dizer que do crédito é um saldo devedor. Se tiverem mais créditos, o débito é um saldo credor. Pode Mas estar a referir a saldo global da classe 6, da classe 7 ou dos resultados. pode ser uma coisa assim, talvez, mais por aí. Mas se for para a análise financeira, não é assim muito, não é um termo que se usa. Tá bem? Mas é capaz de ser isso por aí, das contas, para aí, ao saldo. Está, dúvidas até aqui, não? Já aguentamos mais um bocadinho antes da pausa para o jantar, certo? Sim? Então, vá. Depois, entramos aqui em pormenores, que isto, conceptualmente, temos de ter presente, e depois, pensando mesmo fora da parte conceptual, mesmo em termos de avaliações, os sujeitos a isso, e a preparação é para isso, temos de ter aqui, mais ou menos, presente aqui alguns conceitos. E a estrutura conceptual fala em dois pressupostos basilares, ou seja, as demonstrações financeiras assentam em dois pressupostos: o regime do acréscimo, ou priorização económica, e o regime da continuidade. Na prática, o que é que acham que isto quer dizer? Ou seja, quando a estrutura conceptual fala sobre demonstrações financeiras, diz que há dois pressupostos. Ela não diz basilar, mas há dois pressupostos essenciais para as demonstrações financeiras. É o regime do acréscimo, entre parênteses, priorização económica e continuidade. O que é isto, o regime do acréscimo? Ou priorização económica? Alguém tem presente? Posso ajudar? Não. Isto é o contrário do regime de caixa, que alguém há pouco até explicou. Isto quer dizer o quê? Que os rendimentos e os gastos, e já agora há aqui um conceito que se calhar temos que falar só porque temos uma fase de princípios aqui de escrever aqui três coisas. Para não confundir isto. Há a despesa, há o gasto e há o pagamento. Tal como depois também existe a receita, crédito ou rendimento, e o recebimento. Agora, se eu tentar aqui mudar isto, pode ser muito caro. Vamos supor, eu compro uma viatura ou como uma máquina industrial para lá para a minha área industrial, para a minha empresa, para a fábrica, como uma máquina industrial e digo ao meu amigo, a um amigo qualquer: olha, eu comprei uma máquina para aquele topo de gama que são 300 mil euros. Tive um gasto de 300 mil euros. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Se eu disser assim, comprei uma máquina industrial, pá, tive um gasto de 300 mil euros. Tecnicamente isto é o termo correto, o gasto. Isto é só para ir buscar estes termos, está bem? Não. Não. Não é o correto. Então vamos lá tentar situar isto. Então, o que é que será a diferença entre despesa, gasto e pagamento? Quem consegue aqui arriscar? Isto está relacionado com isso. Está relacionado com fluxos. E na prática é como se estivesse relacionado com demonstrações financeiras. A despesa está associada ao quê? O que é a despesa? O que é que vocês entendem como sendo despesa? Então, compra de imobilizado é uma despesa. Então a despesa é Imobilizado. Um gasto então, é o que a gente compra para utilizar na produção de matérias-primas, por exemplo. ok, é por aí. Então, mas se eu tiver, mas pouco chego lá, estou lá em casa a falar com a mulher ou com o marido, quem for, e diz: epá, ela diz isso, eu digo: não, Será desculpa algo lá. mais, Não percebi? a despesa será algo mais relacionado com o investimento, Ok, por aí. Tem a ver com a parte com o aumento financeira. dos ativos. Tem a ver com a parte financeira. Neste caso, a despesa não há de ser o aumento dos ativos, já há de ser com o aumento dos passivos, porque é uma despesa, é uma dívida a pagar. Certo. E a receita é que há de ser um ativo, uma dívida a receber. Então isto está mais relacionado com o quê? Com o balanço ou com a DR? A despesa e a receita. O balanço.
Balança. Isto aqui há de ser balança. Eu vou por aqui com outra cor. Há de ser aqui mais para o lado do balanço, esta parte. Vou aqui separar isto. E o gasto e o rendimento para a demonstração de resultados, para as despesas operacionais. É isso mesmo. Ou seja, aqui o gasto e o rendimento, demonstração de resultados, e depois o pagamento e recebimento. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Demonstração de caixa. fluxo de caixa. Então, isto aqui, faltava só aqui fazer um bonequinho aqui a separar, mas também não é relevante. Ou seja, é daqui quase como se tivesse a separar isto aqui, esses 3 graus. Algo deste género. Então, na prática, eu adquirir essa máquina industrial implica, é o quê? É o gasto ou é a despesa? Comprei uma máquina industrial para a minha empresa. Eu incluí uma despesa. Tem uma dívida a pagar. E também tenho um ativo, que é o bem que lá entrou. Quando é que vai ocorrer o gasto com essa máquina? Com a depreciação? Com a depreciação, isto quer dizer o quê? Pelo seu uso. Desgaste. Pelo seu desgaste, pelo seu uso. E o pagamento? Isso é pacífico, não é? Há de ser quando? Quando sair dinheiro. Não é? Quando o dinheiro sair da conta. Isso mesmo, há o pagamento. Basicamente é isso. Mas este conceito é importante, até normalmente, quando é assim, não é o vosso caso, mas quando é para alguém que está muito fora da área financeira, o que eu costumo dizer é, dou um exemplo, mas porque eu vou ao supermercado comprar um caldo Knorr para pôr na canja. Quando eu vou ao supermercado, o que eu incorro é na despesa. E depois o pagamento. Incorro na despesa, que é dizer a pagar, o senhor diz-me, deve-me 5 euros. E depois eu pago. Quando é que vai ocorrer o gasto? Quando eu chegar a casa e meter o caldo na canja, ele é consumido. Então aí o gasto ocorre nesse momento. Acho que é uma boa forma de explicar isto quando é assim questões mais genéricas. Então, na prática, isto está relacionado com as 3 óticas, não é? A económica, a financeira e tesouraria. E o mesmo aplica com a receita. Ou seja, se eu vender mercadorias, nesse momento, incorro normalmente no quê? Numa receita, que é o direito a receber, o cliente tem que medir a pagar. O rendimento, que é o rédito da venda, é o que vai ter impacto para o meu resultado. E depois, quando ele me pagar, eu tenho o meu recebimento. Pronto, basicamente é isto. Certo? Então, porquê que eu estava a falar nisto? Por causa do regime do acréscimo. Ou periodização económica. Alguém se recorda disto? Os que estudaram aqui a área financeira, que era isto do periodização económica. Ou seja, as demonstrações financeiras, segundo este conceitual, têm 2 pressupostos. Quando eu for olhar para as contas, vamos supor, da EDP, eu obrigatoriamente estou a pressupor que aquelas demonstrações financeiras estão na ótica do acréscimo. Ou seja, tem ali a periodização económica. Isto está a dizer o quê? Os gastos e rendimentos são registados no gasto do período. quando ocorrem e não quando são pagos. E quando há o pagamento ao recebimento. O que está ali a ser os gastos e os rendimentos têm que estar refletidos nas contas, independentemente do seu pagamento ao recebimento ou pagamento. Então, o regime do acréscimo é extremamente importante nessa ótica, porque eu olhar, vamos supor, vocês podem consultar a relatório de contas pessoal de uma CP, vão ver que tem na demonstração de fluxo de caixa pagamentos de juros, sei lá, 500 mil euros, mas depois vão à demonstração de resultados e está lá 3 milhões de euros de juros. Mas está na ótica da periodização económica. Quer tenha pago ou ainda não tenha pago, eu reconheço se já ocorreu o gasto. Normalmente, um ou outro exemplo, para quem possa estar um bocadinho mais afastado destes temas. Se eu tiver, por exemplo, em novembro, contrato o seguro, vou falar de coisas assim muito irrisórias, valores pequeninos, contrato um seguro para, sei lá, para o seguro multirriscos, e são 1.200 euros, o seguro anual. Mas contratei o seguro em novembro. Os 1.200 euros são todos gastos deste ano. Estou em novembro do ano. O que é que acham? Contratei um seguro de 1 de novembro. 1.200 euros. Que é para dar certo. Não, são 2 meses Nesse cenário, deste serão ano. 2 meses ou um mês, dependendo de quando é que começa a validade. Depende. Então, basicamente é isso. Eu tenho que ver o que é daquele valor que eu paguei, porque paguei logo o aviso que veio para pagamento do seguro dos 1.200 euros, o que é gasto do ano, 1 ou 2 meses, porque vamos supor que é no início do mês de novembro, é o mês de novembro, mês de dezembro, são 2 meses de gasto do ano,
e depois os outros 10 meses são gastos a reconhecer no ano seguinte. Então eu estou a aplicar o regime do acréscimo. Eu estou a reconhecer gasto no ano, o que é o consumo daquele ano. Agora, se eu estivesse na ótica de caixa, vamos supor que estão lá naquela coletividade que apresenta as contas não no regime do acréscimo, não na ótica de caixa, aí o que vocês vão fazer é, lá no mapa de recebimentos e pagamentos, vão dizer que tive seguro 1.200 euros. Foi esse o dinheiro. Uma coisa mais simples também, cotas. Vamos pôr, sei lá, a ordem dos contabilistas certificados. Nós pagamos cotas para lá. Mas como não estou no regime simplificado, porque tem uma dimensão elevada, eles aplicam o regime do acréscimo. Quer dizer o quê? Mesmo que eu não pague as minhas cotas, eles reconhecem lá o rendimento das cotas que já estão vencidas. Depois podem ter uma imparidade, uma coisa qualquer. Mas se vocês estiverem numa coletividade a fazer uma base de caixa, vocês vão fazer tem essa permissão, só vão reconhecer as cotas que efetivamente conseguiram cobrar. É base de caixa. Certo? Então, este regime, e se vocês forem ver este conceitual, o que eu quero que vocês percebam, aparece lá como pressuposto. Podem ler desta forma. Quando eu estou a ler demonstrações financeiras, há o pressuposto que está a ser aplicado o regime do acréscimo. Ou seja, e isso depois tem que ser dito nas contas, mas por via dos factos, há esse pressuposto. Continuidade. Também quando a empresa está a apresentar contas, há o pressuposto basilar da continuidade. O que isto quer dizer, continuidade aqui? A empresa não vai fechar amanhã, vai ter vários períodos. Isso mesmo. Ou seja, quando eu estou a ler contas de uma empresa, o conceitual diz que há um pressuposto que está lá implícito, que é o pressuposto da continuidade. Porque se não for esse o pressuposto, então a empresa tem que dizer claramente que está numa ótica de liquidação, porque pode estar. Pode ser uma empresa que é para liquidar naquele ano. Então tem que dizer claramente que derroga o pressuposto da continuidade, então está a apresentar contas numa ótica de liquidação. Mas os pressupostos basilares são estes dois. Isto às vezes aparece até em que temos questões, que é dentro do normativo contabilístico, quais os pressupostos basilares ou essenciais. Ele não diz o basilar, é um termo que não aparece lá, só aparece pressupostos. Tá bem? É o regime do acréscimo, a autorização, está relacionado com isto, gastos e rendimentos, independente do pagamento de orçamento, e a continuidade. Isto quer dizer o quê? Mesmo nós, no dia a dia, se usássemos os termos corretos, é quando compramos, por exemplo, um carro, dizer, se estiver logo pago, olha, tiveste a despesa, e este pagamento de despesa de, sei lá, 30 mil euros. E o gasto depois, à medida que fosse usando, é uma coisa assim de gente. Por exemplo, até contabilisticamente, mas isso não é relevante. Não é relevante aqui para o tema, mas posso trazer este assunto. Mas porque na minha empresa, são um escritório, sei lá, daqui da área financeira e contabilidade e afins, consulto tudo isto, e compro uma paleta de resmas de papel. Nós ainda não entramos aqui nos conceitos todos, mas a paleta de resmas de papel há de ser um gasto ou um ativo. Depende. Então, se eu tiver presente esta parte que o gasto é o consumo, se calhar, enquanto eu não consumir as resmas de papel, eu não levo aquele gasto. É um ativo. Porque, efetivamente, é um ativo. Se eu, ao fim de 3 meses, dinamizar ali o negócio de outra forma e deixa de haver necessidade de ter papel, até posso vender o que sobrou de resmas de papel. Eu tenho um ativo. Então, isto é o que está implícito também aqui no regime do acréscimo. Eu reconheço os gastos e os rendimentos, independente do pagamento e recebimento, e o gasto é o consumo. Ou seja, esse papel que chegou à empresa não deve reconhecer como gasto. Vou à medida que é como se eu tivesse um economato. Eu lá no armazém, economato. Quando lá alguém ia buscar resmas de papel, então dava essa informação e contabilisticamente eu reconheço isso. Está a ser consumido, está a sair impressoras, nem as impressões, então é o consumo, é o gasto. Tá? Isto foi aqui para relembrar, às vezes, aqueles temas mais perdidos que já às vezes nos esquecemos, até porque agora há aqui a questão de dentro dos rendimentos, depois já vamos ver hoje ao conceito de rédito, de ganhos, etc. Pode ver aqui algumas questões para lembrar isto. Depois, há aqui características qualitativas que, segundo a segurança atual, as demonstrações financeiras têm que obedecer. Isto é teórico, mas depois isto tem relevância. Quando eu estou a ler a demonstração atual e diz que as demonstrações financeiras têm que, obrigatoriamente, obedecer a 4 características qualitativas, isto na prática, se são características qualitativas, quem vocês entendem diz, mas pô, mesmo coisa, chego lá a casa, à mulher e digo, olha, tive ali aqui um documento que diz que as demonstrações financeiras têm que ter características qualitativas. Ela até pode não perceber nada de contabilidade, mas como lê características qualitativas, o que é que vocês entendem daqui? O que é que isto quer dizer? Só esta a frase, não é? Características qualitativas, e está relacionado com demonstrações financeiras, na prática, acho que conceitual está a dizer o quê? Às vezes me faço entender, não, se confundo mais nisto.
Vejam lá. Que a informação financeira tem que ter qualidade para, É por aí, para na ter sua qualidade, apresentação. as demonstrações financeiras, que eu vou apresentar, para terem qualidade, se vocês quiserem entender, têm que obedecer isto. Têm que ser compreensíveis, que isto é compreensibilidade, depois já vamos ver o que é isto. Tem que ser informação relevante, já vamos ver o que é. Tem que ser fiável, também já vemos, e tem que ser comparável. Esta é a lógica, acho conceitual, quando fala nas demonstrações financeiras e características coletivas, é as demonstrações financeiras, para terem qualidade, elas têm que ser compreensíveis. Quer dizer o quê? Eu não preciso ser um especialista em contabilidade para saber o que é ser a compreensibilidade. Ser compreensíveis quer dizer o quê? Em termos gerais. O que é que dizem aqui? Quando eu digo Tem de estar legíveis, tem de coisa. é por aí, tem que ser elegíveis. No fundo, tem que um conhecedor, alguém minimamente conhecedor da temática, não tem que ser um especialista, tem que as conseguir compreender. Ou seja, não podem estar de tal forma, tecnicamente, com termos técnicos e mais questões muito, muito técnicas, que só alguém muito especializado consiga perceber. Então, tem que ser compreensíveis. Na prática, se fosse ler este conceitual, leiam, se tiverem dificuldade em adormecer hoje à noite, vão ler este conceitual, é um texto assim, um bocadinho mais pesado, mas vão ver e o resumo de lá vai aparecer algo deste ano. Ou seja, compreensibilidade é a informação, qualquer, ou melhor, se calhar desta forma, qualquer utilizador minimamente conhecedor das temáticas, não tem que ser um especialista, tem que conseguir compreender o que lá está. Se eu for ler o relatório de contas, sei lá, de uma EDP, mesmo que eu até seja, sei lá, médico, mas depois que até fiz uma formação qualquer na área da financeira, na gestão, uma especializaçãozinha simples, eu tenho que conseguir compreender aquilo. Mais ou menos isto. Relevância. O que é que será a informação relevante? E depois tem aqui algumas subcaracterísticas cá pelo meio, que já vamos falar nelas. O que é que entendem aqui relevante? O que é, muitas vezes em contabilidade e na área financeira fala-se, isso não é materialmente relevante, ou isso é materialmente relevante. Útil. Tem a ver também por aí, útil. Ok, mais. Mas é por aí. Quem é que ajuda aqui? O ser relevante é o quê? O que é que entendem? Relevante normalmente é importante. Importante, ou seja, tem impacto para quem vai tomar decisão. Por isso é que, muitas vezes, até o conceito materialmente relevante, sei lá, não fazer agora vez ela diz, isso não é materialmente relevante. Estamos a dizer o quê? Na área financeira. Olha, isso não vai aquecer, de forma geral, nem vai aquecer nem arrefecer para quem vai tomar decisão. Impacto. Não tem impacto. Então, mas a informação, as demonstrações financeiras, para terem características, têm que ser relevantes. Têm que ter impacto para quem vai tomar decisão. E a informação só é relevante se for uma representação fidedigna. O que é que entendem daqui? Fidedigna. Ou seja, se a informação financeira... Sim. Que esteja de acordo com o normativo. Transmite a realidade. E transmite a realidade. Não tem, se calhar, não tem erros, não é? Que não tem engenharias. Manipulações. Algo do género. É verdadeira. Ou seja, ela é relevante se ela for verdadeira. Entra aqui um termo que só quem estudou mais aqui na área é que pode perceber isto. A relevância joga-se também com a substância sobre a forma. Ou seja, onde diz, eu vou tentar só tentar isto para vocês depois me ajudam. Sobrepõe-se a substância e realidade económica à sua forma legal. É o que está aqui a dizer sobrepõe-se a substância e realidade económica à forma legal. O termo é substância sobre a forma. Isto diz já alguma coisa ou não? Isto é um bocadinho mais técnico. Normalmente, um exemplo, quem estudou isto lembra sempre o leasing. Adquirir uma viatura no leasing. Exato. E entra com isto porquê? Alguém consegue aqui ajudar? Sim. Pois, a substância sob a forma é tentar transmitir aquilo que é a realidade económica e não a realidade legal. Ou seja... É isso mesmo. Ou seja... nós temos a propriedade de um... Por exemplo, no leasing, em determinadas situações, nós temos a propriedade já do automóvel, ainda que só no final é que ela seja reconhecida. Não é? Ou seja, se calhar não temos bem a propriedade, porque mas temos o é do locador, digamos assim. Mas temos o usufruto. Em substância e realidade económica somos nós que controlamos o ativo e restringimos o acesso a terceiros. Então a contabilidade pode, quando diz sobrepõe-se a substância e realidade económica sobre a forma legal, vem dizer, olha, em termos de forma legal,
essa viatura até do locador. É de uma empresa qualquer locadora. Mas tu podes apresentá-la nas tuas contas, porque a contabilidade permite que sobreponha-se a substância de realidade económica à forma legal. Ou seja, as viaturas de leasing não são propriedade da entidade, tem um locador. No final, eu tenho assim, uma série de pressupostos que eu vou reunir para no final, se quiser exercer a opção de compra. Mas, então, a substância ou a forma sobrepõe-se a realidade económica à forma legal. Se faz entender, se confundir isto aqui mais, mas espero que tenham percebido mais ou menos isto. Mas a relevância quer dizer que a informação é relevante se ela for fidedigna, se tiver em conta a substância e a realidade económica em detrimento da forma legal, se ela for neutra, neutra quer dizer o quê? Quando é que entendemos que a informação Isenta. é neutra? Isenta. É por aí, ou seja, não tem implícito lá algo para influenciar alguém a tomar uma determinada decisão. Porque senão isso era, vamos supor que até colocava lá, de alguma forma, alguma informação para influenciar alguém a tomar determinada decisão. Então isso já não é neutra. Não é? Isto tem um juízo de valor. E depois, prudência, porque é que a informação é relevante mesmo tendo um certo grau de prudência. Quando falamos aqui em prudência, isto diz já alguma coisa ou não? Ter a ver com acontecimentos futuros, Acontecimentos futuros e basicamente. aqui a prudência tem muito a ver com provisões aqui. Ou seja, a Exatamente. informação financeira deve incorporar um certo grau de prudência, quer dizer, aqui se eu tiver situações que vão implicar algum passivo no futuro, que eu sei que já reúno essa informação, a informação não deixa de ser relevante se incorporar esse certo grau de prudência, ou melhor, até é mais relevante se incorporar. Exatamente. E a plenitude é o quê? Plenitude é plena, quando a informação é plena, quer dizer que abrange tudo, a Em realidade, geral, tudo. o geral. Então, o que estamos aqui a dizer é, recuperando, as características coletivas tem que ser compreensível, eles já falámos, qualquer utilizador minimamente conhecedor consegue perceber. Relevante a informação é relevante, tem impacto para tomar decisão, se ela apresentar de forma fidedigna ou pretende apresentar, se tiver em conta a substância sobre a forma, se for neutra, se tiver incorporado um certo grau de prudência e se for plena, abrange tudo. Fiabilidade tem a ver com fiável. Isto quer dizer o quê? A informação só tem qualidade de demonstrações financeiras se forem fiáveis. Quer dizer o quê? O que é fiável? Compro um BMW porque ele é fiável comparativamente com o Dacia. Fiável quer dizer o quê? Credível. Que eu acredito que ela não vai bom, se calhar, ali até não usei o melhor termo, que isto depois pode variar, vamos esquecer esse termo, que isto podia lá para outra coisa, até o que é o fiável, se calhar. Não existam erros. Na prática não existam erros. Não tem falhas. Não tem falhas, não tem erros, não é? Ou que não tem falhas ou erros materialmente relevantes. Relevantes. Pode ter lá falhas ou erros, isso é aceitável. Não pode ser materialmente relevante, mas no fundo fiável ela é verdadeira. Não tem lá falhas, não tem erros. Comparabilidade, uma característica coletiva é que ela tem que ser comparável, foi o que eu vi ali há pouco. Disse há pouco, quando falamos em comparável, até vou aqui escrever para ficar, isto às vezes, no tempo, vocês depois ficarem com isto, no tempo, no espaço. O que é que isto quer dizer? A informação ser comparável no tempo e no espaço. Eu usei este termo porque isto ajudou-me e acho que se calhar também vos ajuda a perceber No isto. espaço com diversos setores, não é? Ou seja, com outras empresas do setor. Com outras empresas do setor, é no espaço, não é? No espaço e no tempo com os vários exercícios, ou seja, comparar, por exemplo, o ano N com o N-1. Isso mesmo, comparar a informação do ano com o ano anterior, ou seja, a informação, resumindo, a informação financeira, para ter qualidade, tem que obedecer a estas características todas. Na prática, isto parece muito teórico, é teórico, mas depois isto tem, no fundo, as normas, toda a informação que é suportada ou que é criada contabilisticamente, no fundo, é para suportar esta qualidade. Agora, depois temos aqui um constrangimento, acho que isso também se percebe. Isto tudo isto se percebe, este conceptual tem lá isto tudo, só que normalmente as normas de contabilidade, eu costumo dar um exemplo, que é, se lemos a primeira vez, nós achamos que não percebemos nada daquilo. Acontece a todos. Quando lemos a segunda ou a terceira vez, já achamos que dominamos muito. E depois começamos a ler com muita profundidade. E vemos cada vez percebemos um bocadinho menos. Ou seja, em termos de complexidade, se começarmos a ir com muitos pormenores, é quase quando eu estou a ler um texto, ler assim por alto,
parece difícil, quando entro com mais pormenor já parece perceber aquilo muito, mas se entrar mesmo com muito pormenor, até a vírgula está no sítio certo ou no sítio errado, já mete confusão. Isto é aqui importante. Se vocês forem este conceitual a primeira vez, se calhar não percebem muito daquilo, mas se forem a segunda vez, já começam a ter um conhecimento já diferente, e depois, se forem com muitos pormenores, é que se vai surgir muitas dúvidas. Mas isto está lá tudo. Se vocês verem. Mas aparece também nisto um constrangimento. Isto é um constrangimento que está ligado à qualidade da informação financeira. E dentro do constrangimento aparece a tempestividade, o balanceamento entre o benefício e o custo e o balanceamento entre características qualitativas. O que isto quer dizer? Ou seja, se o que é que aqui a tempestividade? Tempestividade está relacionado com o quê? Quando ouvem falar neste termo tempestividade, isto leva-vos a pensar no quê? Em termos de informação financeira. A informação financeira, se eu disser assim, tem que ser tempestivo, isto quer dizer o quê? Isto não vos diz nada. Informação Tem que estar disponível no tempo certo, no momento certo. disponível no momento certo. Tudo está relacionado com o momento. Então, quando há um constrangimento à tempestividade, isto quer dizer o quê? Eu tenho que ponderar, muitas vezes, se eu quiser que a informação seja de tal forma fiável, que em vez de apresentar no momento que ela era útil para se tomar decisões, só apresenta um ano depois, porque ela aí não tem erro nenhum, está totalmente verdadeira, etc, etc. Ela até pode vir muito fiável, mas depois perdeu a sua relevância. Ou seja, os constrangimentos à tempestividade é a informação, eu não posso querer de tal forma que ela seja, por exemplo, relevante ou fiável neste caso, ou seja, quer apurar tudo ao ínfimo, por nota, tem que estar tudo ali, 100%, se isso puser em causa a tempestividade. Vão perceber? Ou seja, o constrangimento e o balanceamento entre características qualitativas me dá esta informação. Eu tenho que fazer algum juízo de valor. Eu tenho que perceber se a informação é fiável, tal como está, e agora é que ela é tempestiva para tomar decisões, porque ela é fiável, efetivamente, eu se calhar tenho que a divulgar neste momento. Eu não posso estar aqui a querer de tal forma que ela seja tão fiável, quando ela vier já vem fora de tempo, já não é tempestiva, perdeu a sua relevância. Conseguem perceber a lógica? É mais ou menos isto. O mesmo acontece entre o balanceamento entre o benefício e o custo. Em contabilidade, por vezes eu tenho que ponderar o benefício e o custo de determinadas operações. Vamos supor que isto não interessa agora, mas há determinadas operações que eu tenho que aplicar o método custo amortizado face ao método custo. Não interessa agora o quê? E isto é um método mais complexo. O método custo amortizado. Se isto for de tal forma complexo, mas depois, em boa verdade, isto não tem relevância nenhuma para tomar a decisão, se calhar, o balancear o benefício e o custo é, olha, não vou aplicar o método do custo amortizado, aplico o método mais simples que é o do custo, porque, em boa verdade, isto não, a informação não perde a sua relevância ao que se pretende. Não perceber a ideia, mais ou menos? Sim? Então, depois entramos aqui a seguir já umas definições, etc. Eu diria, se estiverem de acordo, são 8h20, mais ou menos. Fazíamos aqui 25 minutos de intervalo e voltávamos, porque aí já comeram qualquer coisa e ainda com mais energia. Pode ser que está assim um bocadinho monótono, mas é o que se consegue. Está bem? Então fazemos aqui 25 minutos de intervalo para ganhar energia. Eu sei que é tarde, mas para ganhar energia, para virmos todos ainda com mais energia. Está bem? Então, Ok. até já. Até já, bom jantar. Já. Obrigado.